Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos de volta aqui para a nossa segunda parte sobre a história do Schalke. Como eu tinha prometido na semana anterior, hoje nós vamos dedicar o vídeo inteiro para debater sobre qual teria sido a influência direta, se houve um favorecimento por parte do partido nazista ao Schalke e por isso que ele teria tido o sucesso esportivo que teve durante a década de 1930. E aí com isso nós vamos debater, na verdade, qual foi o real grau de interferência por parte do partido nazista e de todas as suas organizações diretamente em todos os clubes da Alemanha, não apenas no Schalke. Bom, então não precisamos ficar mais enrolando muito por aqui, podemos ir direto para o assunto do vídeo. Meu nome é Ricardo, sou jornalista e pesquisador da história do futebol e, como sempre, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal História do Futebol Alemão. Bom, nós podemos começar o vídeo de hoje pelo ponto mais fácil, na verdade, de se tratar, de que é se Adolf Hitler era, de fato, um torcedor do Schalke. Hitler nasceu numa vila na fronteira entre a Alemanha e o que na época era o Império Austro-Húngaro, residiu em Viena e em Munique até a tomada do poder em Berlim. Não há registro que ele tenha passado um tempo significativo da sua vida na região da Renânia, quanto menos na própria cidade de Gelsenkirchen. De 1933 a 1942, o Schalke jogou 7 decisões do campeonato alemão em Berlim, e em nenhuma delas existe registro de que Hitler teria comparecido ao jogo como um espectador. Essa suposta ligação não passa de um mito que surgiu a partir de uma publicação de 2008 do jornal britânico The Times, na qual eles listavam os piores torcedores de futebol da história e colocavam Hitler como um torcedor do Schalke. Essa lista foi replicada de forma irresponsável e sem nenhum tipo de checagem jornalística por diversos veículos e acabou se difundindo pela internet à época, e até hoje nós vemos essa suposta ligação sendo mencionada novamente sem nenhum tipo de checagem da informação. A lógica por trás dessa alegação é algo que não tem comprovação, não tem base nenhuma. Presume-se que, pelo Schalke ter sido o time mais vitorioso no período, logicamente Hitler seria um torcedor dessa equipe e teria beneficiado eles. Na época da publicação dessa lista, um diretor do Schalke rebateu e disse que seria o equivalente a dizer que, como o Liverpool foi o time inglês mais vitorioso entre 1979 e 1990, então, logicamente, Margaret Thatcher seria uma grande torcedora apaixonada pelo Liverpool. Pois é. Agora, a respeito das ligações de fato do clube com o partido nazista. No dia 7 de abril de 1933, ou seja, por volta de 2 meses após Hitler ter sido nomeado chanceler da Alemanha pelo presidente Paul von Hindenburg, foi publicada uma das primeiras leis de segregação racial e política da Alemanha nazista, que proibia judeus e membros do Partido Comunista de ocuparem cargos públicos. O terceiro artigo dessa lei decretava: os funcionários que não forem de ascendência ariana serão aposentados. E no artigo seguinte dizia: os funcionários públicos cujas atividades políticas anteriores não garantam seu compromisso inabalável com o Estado Nacional podem ser demitidos do serviço. Essa lei introduzia na legislação algo chamado de parágrafo ariano. Esse termo parágrafo ariano refere-se a dispositivos legais e estatutos que eram utilizados para estabelecer políticas de discriminação racial por meio da proibição de determinados grupos de participarem de organizações e do serviço público e de ter acesso a plenos direitos. A utilização desses mecanismos foi uma prática adotada na Alemanha e na Áustria desde as últimas décadas do século XIX e eram direcionadas principalmente contra a população judaica, eslava e romani desses territórios. Esse tipo de legislação foi adotado em outros países, em alguns casos até mesmo antes da Alemanha, como é o caso das leis Jim Crow nos Estados Unidos, que estabeleciam, do ponto de vista legal, a segregação racial no país.
As leis Jim Crow dos Estados Unidos, inclusive, serviram de inspiração e modelo para as leis de segregação racial adotadas pela Alemanha nazista a partir de 1933. No dia 2 de junho de 1933, o ministro da Educação da Alemanha nazista determinou que judeus deveriam ser expulsos de organizações de juventude e ser proibidos de frequentar os seus espaços. Essas e inúmeras outras medidas fizeram parte do que ficou conhecido como Gleichschaltung, que pode ser traduzido como uma sincronização. Essa foi a regulamentação dos diversos aspectos da sociedade, como economia, clubes e associações, educação, mídia, que foi feito pelo Partido Nazista. Posteriormente, o Gleichschaltung foi utilizado pelos clubes alemães e também por outros setores e indivíduos como uma justificativa para dizer que as suas ações durante o período nazista foram forçadas e que eles estavam de mãos atadas e não podiam resistir às determinações que exigiam que os clubes comprovassem a sua origem ariana, por exemplo. No entanto, a verdade é que muitos, se não a maioria dos clubes, já havia se adiantado a esses decretos. Em março de 1933, ou seja, antes daquela primeira lei que instituiu o parágrafo ariano na legislação da Alemanha nazista, uma associação de Turnen da Saxônia introduziu o parágrafo ariano em seu estatuto, expulsando seus membros judeus. No mês seguinte, a Federação de Boxe fez o mesmo e se seguiram a Federação de Esqui e de Remo. Em 19 de abril de 1933, a famosa revista Kicker, fundada por Walter Bensemann, que tinha origem judaica, publicou uma declaração da Federação Alemã de Futebol que dizia: membros da raça judaica e seguidores do movimento marxista em cargos de liderança em associações e clubes estaduais são considerados inaceitáveis. Citando o jornalista e pesquisador Uli Hesse em seu livro Tor, The Story of German Football, a desculpa de estar somente obedecendo ordens mascara o assustador fato de que a nazificação dos clubes alemães foi forçada por pessoas dispostas a executar essas ordens antes mesmo de elas serem dadas. A Federação Alemã de Futebol e seus clubes agiram bem antes das regulamentações. Em junho de 1933, o Schalke adotou as determinações do Departamento de Futebol da organização nazista responsável pelos esportes e nomeou um membro do Partido Nazista para seu cargo de diretor. No mês anterior, Paul Eichigon, um dentista judeu e dirigente do Schalke, havia deixado o clube após a Federação Alemã de Futebol adotar o parágrafo ariano em seu estatuto. Diversos outros membros judeus foram expulsos do clube nos meses seguintes. Mas esse não é um caso específico do Schalke. Na verdade, não há nenhuma excepcionalidade no caso do Schalke, pois esse mesmo processo foi observado em todos os outros clubes e setores da sociedade alemã. É óbvio que houve resistência ao nazismo na Alemanha, mas a verdade é que, para além da cooptação, houve também grande adesão por parte da maioria da sociedade e das instituições. No futebol, a imensa maioria dos clubes aderiu voluntariamente às determinações do Partido Nazista e se tornou membro da NSRL, a sigla em alemão para Federação Nacional Socialista do Reich para Exercícios Físicos, que passou a estruturar todas as atividades esportivas no país. De certa forma, os clubes passaram a ser uma seção da NSRL, como eu falei, sendo presididos diretamente por membros do Partido Nazista. O Clube Schalke foi utilizado, e se deixou ser utilizado, é importante dizer, pelo regime nazista. Por exemplo, como entretenimento para soldados alemães, em uma excursão em 1941 por territórios ocupados na França, Bélgica e Polônia. A sua posição como o melhor time do país fazia naturalmente dele muito popular. Além disso, o regime nazista tinha interesse em explorar a imagem do Schalke com a sua origem operária na tentativa de cativar a classe trabalhadora na construção de uma narrativa que atendesse os seus interesses de uma suposta superioridade racial ariana. Apesar disso, eu pessoalmente não acredito que possa se chamar o Schalke de um clube nazista. A sua origem não é a de um clube criado como uma associação nazista. A sua origem não esteve baseada numa ideologia nazista.
Isso exime o clube como instituição de sua culpa? De jeito nenhum. A partir de diretores e membros do Schalke, o clube e a equipe foram utilizadas pelo regime nazista e, por isso, ele ainda deve ser responsabilizado e ainda tem a responder até hoje. Algo que eu acredito que o clube faz de uma forma bem aberta, não tenta esconder esse período de sua história. Em 2004, no ano de seu centenário, o clube encomendou um estudo ao Instituto de História Urbana de Gelsenkirchen para analisar o papel do Schalke durante o Terceiro Reich de forma científica e independente. Schalke, na verdade, foi o primeiro dos grandes clubes alemães a tomar esse tipo de iniciativa. O resultado da pesquisa dos historiadores Stefan Goch e Norbert Silberbach foi publicado no ano seguinte com o nome de Zwischen Blau und Weiß liegt Grau. Em português, entre o azul e o branco, há o cinza. O Schalke 04 na era do nacionalsocialismo. De acordo com esse estudo, não é possível apontar uma excepcionalidade do Schalke em relação aos outros clubes alemães. Não existem comprovações de um tratamento especial dado aos jogadores. O futebol, em geral, foi utilizado pelo regime nazista como um entretenimento de massas e, durante os primeiros anos da guerra, muitos jogadores de diversos clubes recebiam certos privilégios, como, por exemplo, serem alocados próximos às suas cidades de origem durante o serviço militar obrigatório e recebiam algumas licenças mais extensas. Possíveis favorecimentos ou manipulações de arbitragem também não foram possíveis ser comprovadas. Do ponto de vista esportivo, o sucesso do Schalke pode ser explicado a partir do fato de que, de fato, era uma das melhores equipes do país que praticava um futebol realmente inovador e era uma equipe que já tinha sucesso desde antes de 1933 e como a sua base permaneceu praticamente inalterada durante esse tempo, é natural que o clube tivesse seus sucessos esportivos e conquistasse os títulos que conquistou, assim como aconteceu com diversas grandes equipes da história do futebol mundial. É importante sempre entendermos que um clube de futebol não é uma entidade única, monolítica, quase como se existisse como uma vida própria. Um clube de futebol é feito a partir de seus membros, que, por sua vez, possuem seus interesses próprios de acordo com suas origens e suas classes. Óbvio que quanto menos diversa for a sua composição, algo que aconteceu a partir de 1933, menores serão os embates e as disputas internas. Falando agora a respeito dos jogadores do Schalke, houve aqueles também que aderiram de forma voluntária ao regime nazista desde os primeiros momentos. No caso do Schalke, dois se destacam: Ernst Kutzora e Fritz Seppan, dois dos principais jogadores da equipe multicampeã nesse período. Ambos se filiaram ao Partido Nazista em 1937 e atuaram abertamente a favor do regime, além de se beneficiarem de políticas nazistas. Fritz Seppan, por exemplo, tornou-se proprietário de uma empresa têxtil em Gelsenkirchen que foi expropriada de judeus durante o processo de arianização. As proprietárias originais do negócio foram deportadas e assassinadas em um campo de concentração em Riga, na Letônia. Por outro lado, houve também jogadores e membros judeus do Schalke que foram perseguidos, como, por exemplo, o caso de Paul Aeschligen, que eu citei anteriormente. Esse estudo, que traz essas informações, conta também histórias como a do jogador do time juvenil Arthur Hertz, que sobreviveu ao pogrom da Noite dos Cristais em 1938, foi preso e deportado para Riga, na Letônia, mas sobreviveu aos campos de concentração. Também há Ernst Alexander, outro jogador do time juvenil, que foi deportado e assassinado em Auschwitz. Conta também a história de Leo Sauer, o proprietário de um açougue e torcedor do Schalke, que auxiliava financeiramente o clube, chegou a financiar a carteira de motorista de Ernst Kutzora e inclusive o contratou para trabalhar em seu açougue para que ele tivesse uma renda fixa. E ele foi também deportado e assassinado em um campo de concentração na Letônia. A conclusão que o estudo propõe, e que é a minha interpretação também, é a de que o Schalke não foi nem melhor nem pior do que a sociedade ao seu redor. Como falamos reiteradamente aqui,
a adesão ao regime nazista na Alemanha foi massiva, não ficou restrita a um ou outro setor. Seja por convicção, oportunismo, indiferença, a verdade é que a grande maioria da sociedade alemã legitimou o regime nazista e as suas atrocidades. Isso acaba servindo para diluir a culpa, para dizer que era normal e não tinha o que fazer? De jeito nenhum, é justamente o contrário disso. Isso é a lição do perigo extremo que é a normalização e a legitimação do nazismo, do fascismo, da exploração e da violência e da barbárie, seja em 1933, seja em 2026. Aqui nós falamos do futebol como um fenômeno social, e ele serve como um retrato de muitos aspectos da sociedade. Então eu acredito que nós pensarmos e entendermos essa adesão à crítica e voluntária da imensa maioria dos clubes alemães ao regime nazista é uma ferramenta que nos ajuda a entender o que foi o fenômeno nazifascista, como se deu a sua proliferação na sociedade. E isso nos apresenta lições para a nossa sociedade atual. Bem, e é isso, chegamos agora ao final dessa nossa reflexão e dessas duas partes sobre a história do Schalke. Como eu mencionei, o Schalke é um clube que tem uma história riquíssima, então evidentemente que no pós-1945 ainda tem muitas coisas interessantes, muitas reflexões bem interessantes para a gente contar a respeito dele, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Bem, mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos que assistiram ao vídeo, que estão acompanhando aqui ao canal. Peço, se você não for inscrito, para se inscrever, deixar sua curtida, compartilhar esse vídeo e os outros com quem você acha que pode se interessar por essa e outras histórias do futebol alemão. Caso você tenha algum interesse, algum tema que você gostaria de ver a gente abordar aqui, deixa aí seu comentário também sobre o que você achou dessa nossa reflexão de hoje sobre a história do Schalke e nos vemos numa próxima então. Até!